Olá pessoal, esta é uma videoaula do curso de Licenciatura em Computação, modalidade à distância, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Disciplina: Sistemas Operacionais Distribuídos. E o tema dessa videoaula é Sincronização e Comunicação entre Processos. É natural que processos de uma aplicação concorrente compartilhem recursos do sistema, como arquivos, dispositivos de entrada e saída e a área de memória. O compartilhamento de recursos entre processos pode ocasionar situações indesejáveis, capazes até de comprometer a execução das aplicações. Para evitar esse tipo de problema, os processos concorrentes devem ter suas execuções sincronizadas, a partir de mecanismos oferecidos pelo sistema operacional, com o objetivo de garantir o processamento correto dos programas. Como nós estamos trabalhando com processos concorrentes, muitas vezes alguns recursos terão que ser compartilhados entre esses processos. E caso um desses processos altere uma informação, por exemplo, gravada na memória, que outro processo também necessite, pode ocasionar sérios problemas, entre outros, né? Então, tem que haver sempre uma sincronização entre os processos que estão concorrendo para que nenhum desses recursos compartilhados seja alterado de forma a comprometer algum dos programas, né, alguns dos processos ou threads que estão utilizando esses recursos compartilhados. Aplicações concorrentes. Aplicações concorrentes muitas vezes necessitam que os processos comuniquem-se entre si. Esta comunicação pode ser implementada por meio de diversos mecanismos, como variáveis compartilhadas na memória principal ou troca de mensagens. Nessa situação, é necessário que os processos concorrentes tenham sua execução sincronizada através de mecanismos do sistema operacional. Então, por exemplo, imagine uma situação onde você tem dois processos aqui, tá, concorrentes, e esses dois processos compartilham uma área de buffer para troca de informações. Aqui temos o processo gravador, responsável por gravar uma informação no buffer, e o processo leitor, responsável por ler essa informação do buffer. O processo gravador só pode gravar uma informação caso o buffer esteja vazio. Da mesma forma, o processo leitor só pode ler essa informação no buffer se ele estiver cheio. Olha o problema que isso causaria caso esse processo gravador gravasse uma informação aqui e antes mesmo que o processo leitor lesse essa informação, ele fosse lá e gravasse novamente a informação. Uma outra informação, uma nova informação. O que aconteceria? Quando o processo leitor fosse ler essa informação, você percebe que a informação anterior foi perdida. Por quê? Porque ele gravou e antes que ele leu, ele foi lá e gravou de novo. Então a informação anterior foi perdida e esse processo leitor apenas leu a última informação. Então por isso que tem que haver uma sincronização. Ou seja, esses dois processos têm que conversar entre si para saber que essa informação foi gravada e ela está pronta para leitura. Então agora esse processo ele vai ler a informação, né, vai limpar o buffer, e depois o processo gravador pode ir lá inserir uma nova informação para uma nova leitura. Assim evita a perda de informação, né, entre esses dois processos. Os mecanismos que garantem a comunicação entre os processos concorrentes e o acesso a recursos compartilhados são chamados mecanismos de sincronização. No projeto de sistemas operacionais multiprogramáveis, é fundamental a implementação desses mecanismos, para se garantir a integridade e a confiabilidade na execução de aplicações concorrentes. Especificação da concorrência em programas. Existem algumas notações, tá? Que especificam a concorrência em programas. Nós vamos ver apenas uma aqui, criada pelo Dijkstra, e na apostila você poderá ver mais algumas. Uma das implementações mais claras e simples de expressar a concorrência em um programa é a utilização dos comandos parbegin e parend, propostas por Dijkstra em 65. O comando parbegin especifica que a sequência de comandos seja executada concorrentemente em uma ordem imprevisível, através da criação de um processo para cada comando. O comando parend define um ponto de sincronização, a partir de onde o processamento continuará somente quando todos os processos ou threads criados tiverem terminado suas execuções. Então como é que funciona
par biguinho parent? Você tem lá o seu processo principal, né? E ele vai sendo executado. Ou no caso, tanto pode ser um processo quanto uma thread, tá? Ele vai sendo executado. E em determinado momento, você tem o comando par begin. A partir de então, todos os comandos que tiverem entre o par begin e o par end, aqui por exemplo, comando 1, comando 2, comando n. Vamos chamar isso aqui de comando 1, 2 e 3. Ele vai criar um novo processo para cada um desses comandos, certo? Então cada uma dessas ações agora vai ser um processo novo. E como esses processos vão estar no mesmo nível, eles vão estar concorrendo entre si. Então agora, a partir de agora, esses três processos aqui são processos concorrentes, ou threads concorrentes. Então vai caber ao sistema operacional alternar entre esses três processos, certo? E somente quando todos esses comandos tiverem sido finalizados, né? Ou seja, todos esses processos tiverem sido finalizados, sendo executados, eles vão se encontrar. E na verdade não vão se encontrar, eles vão ser finalizados, e então o processo principal continuará a ser executado, né? Somente ele, no caso. Então, nesse bloco de código aqui, ele separa cada uma dos comandos, né, das suas ações em processos que vão ser processos concorrentes entre si. E depois de todos finalizados, tem o ponto de sincronização, que é o parend, onde todos eles serão finalizados e continuarão a ser executadas apenas as instruções do processo principal. Problemas de compartilhamento de recursos. Condição de corrida é a situação na qual alguns processos acessam simultaneamente uma região crítica, tornando o resultado inconsistente e dependente da ordem que os acessos são realizados. Bom, na apostila nós temos aqui dois exemplos onde ocorre essa situação da condição crítica. Página 98. Vamos lá ver. Bom, esse primeiro exemplo ilustra a situação de uma agência bancária, tá? Onde há um compartilhamento de arquivos. Nessa situação, o mesmo arquivo é compartilhado. Imagine que você tem uma situação em que você tem um cliente e o saldo desse cliente é R$1.000, certo? E aí nós temos dois processos, processo 1 e processo 2, que no caso poderiam ser duas agências diferentes, tá? Aqui uma agência bancária 1 e aqui a agência bancária 2. Cada um desses processos vai fazer o papel de uma agência bancária. Então nós temos esse pequeno trecho de código aqui, que é o nosso programa conta corrente. Primeira coisa que ele faz, ele lê, tá? O arquivo de contas, que é o arquivo compartilhado entre todos os processos, no caso todas as agências bancárias. E ele vai ler nesse arquivo aqui o registro do cliente. Então ele vai ler as informações referentes a esse cliente aqui. E ele vai ler o valor de depósito e retirada, certo? É o saldo desse cliente. Então ele leu lá e viu que esse cliente tem R$1.000. E aí ele vai alterar esse saldo para um novo valor, tá? O valor de depósito ou retirada. Se esse valor for positivo, o saldo da conta vai aumentar, né? Se esse valor for negativo, o saldo da conta vai diminuir. E no final, ele vai gravar no arquivo de contas um novo registro do cliente, ou seja, o saldo novo, certo? Então esse trecho de código faz isso. Então vamos implementar isso aqui agora nessa nossa situação. Nós temos um arquivo apenas, tá? Um arquivo de contas onde tem a informação desse cliente. Então, o processo 1 vai ler esse saldo e vai ver que esse saldo é R$1.000, certo? Esses dois processos estão concorrendo entre si, da mesma forma que uma agência bancária, você pode ter duas operações acontecendo na sua conta bancária praticamente no mesmo momento em lugares diferentes. Aí você acrescentou ao seu saldo mais R$500, certo? Só que nesse momento o processo 2 foi chamado e o processo 1 ficou aguardando. E ele vai fazer a mesma coisa, ele vai ler o saldo. Nesse caso, o saldo que eu vou ler é do arquivo de contas. E esse saldo aqui é de quanto? R$1.000. Então você repara
ambos os processos leram o saldo guardado no arquivo de contas. E como esse processo número 2 ele entrou em execução antes do processo número 1 ter sido completamente executado e finalizado, o saldo que ele leu também foi de R$100. Só que na verdade, esse cliente aqui ele já possuiria um saldo de R$1.500, mas como ele leu antes, isso não aconteceu. Aí vamos supor que esse processo 2 aqui, ele tirou R$500, certo? Dessa quantia. Então, nessa situação aqui, imagina que voltou para o processo 1. O processo 1 foi lá e salvou o saldo. O saldo agora ficou de R$1.500, certo? Então esse processo foi finalizado. Porém, o processo número 2 ainda não foi finalizado. Então, quando esse processo terminou, agora o processo número 2 vai continuar. E ele vai salvar o saldo, igualzinho de cima. Porém, esse saldo aqui deu quanto? 1.000 menos 500. Então, esse saldo teria que ser R$500. Então você repara que no final dessa operação, o saldo do cliente ficou em R$500. Sendo que o processo número 1, quando ele foi inicializado, ele não deveria ter sido interrompido. Ele deveria ter chegado até o final e só então o processo 2 ter iniciado. Na situação perfeita, como que seria? Vamos colocar aqui embaixo. O saldo inicial era de R$1.000. Então ele somou mais 500 e salvou. Então o saldo seria de R$1.500. Depois do processo 2, leu o valor, que daí o saldo seria de quanto? 1.500, porque já estaria atualizado aqui o saldo. E ele tiraria R$500. Então ele salvaria o saldo e ficaria R$100. Então você percebe aqui que nessa situação, se um processo interromper o outro antes que esse finalize, você vai ter uma discrepância nos dados. Então esse é o grande problema de você compartilhar recursos, nesse caso compartilhar arquivos. Aqui embaixo nós temos um outro exemplo, tá? Sugiro que você leia depois atentamente, que ilustra uma situação semelhante, porém a situação de uma variável compartilhada na memória principal. Tá? É basicamente a mesma coisa. Então voltemos para o nosso slide. Exclusão mútua. Quando um dos processos estiver acessando determinado recurso, os demais processos que queiram acessá-lo deverão aguardar pelo término da utilização do recurso. Essa ideia de exclusividade no acesso a um recurso compartilhado é chamada de exclusão mútua. A exclusão mútua deve afetar apenas os processos concorrentes e somente quando um deles estiver fazendo acesso ao recurso compartilhado. Região crítica. É a parte do código do programa onde é feito o acesso ao recurso compartilhado. Os mecanismos que implementam a exclusão mútua utilizam protocolos de acesso à região crítica. Toda vez que um processo desejar executar instruções da sua região crítica, obrigatoriamente deverá executar antes um protocolo de entrada nessa região. Da mesma forma, ao sair da região crítica, um protocolo de saída deverá ser executado. Os protocolos de entrada e saída garantem a exclusão mútua da região crítica de um programa. Por exemplo, no exemplo que nós citamos agora há pouco, da agência bancária, nós tínhamos o processo A acessando a conta do cliente, certo? E aí, no caso da exclusão mútua, quando o processo A iniciar um acesso à região crítica, que no caso a região crítica do nosso exemplo era o saldo, tá? O saldo do nosso cliente. É esse recurso que era compartilhado, essa informação. Então, quando o meu processo A acessava a região crítica do meu cliente, que no caso era o saldo dele, era executado um protocolo de entrada, tá? Protocolo de entrada crítico, da região crítica, perdão. E aí, isso aí travava essa região crítica, impedindo que qualquer outro processo que queira acessar essa mesma região, ele tenha que aguardar que o processo A termine. Então, depois que o processo A
pegue o valor da região crítica, que é o nosso saldo, altere o valor e salve, quando ele salvar essa região crítica, ele tem que executar um protocolo de saída. Esse protocolo de saída vai liberar o acesso da região crítica para os outros processos. Então, o processo B, que era a nossa segunda agência bancária, quando ela for acessar o nosso saldo, ele já vai estar atualizado. Então, não há perigo dele ele pegar o saldo antigo. E quando ele acessar esse saldo, novamente ele vai travar, executando o protocolo de entrada, para que, caso outro processo queira mexer na região crítica, ele também tem que aguardar o seu término. E para a exclusão mútua funcionar, são necessárias 4 regras. A primeira, exclusão mútua. 2 ou mais processos não podem estar simultaneamente em uma região crítica. Ou seja, não pode ter 2 processos ou mais acessando aquela região crítica, né? Vocês viram que, como os protocolos de entrada e saída, eles travam e destravam essa região, então não tem perigo disso acontecer. Regra 2, progressão. Nenhum processo fora da região crítica pode bloquear a execução de outro processo. Então, um processo que não estiver acessando a região crítica, ele não pode bloquear para que outro acesse, né? Senão pode acontecer de algum processo bloquear e ser finalizado e não ter terminado, e não ter liberado o acesso. Então, o outro processo nunca mais vai conseguir acessar essa região. Regra 3, espera limitada. Nenhum processo deve esperar infinitamente para entrar em uma região crítica. Bom, como alguns processos ficam aguardando um processo utilizar a região crítica, pode acontecer de vários processos estarem nessa fila, aguardando para acessar essa mesma região. Então, há algumas situações em que é criada uma prioridade para ver qual é o processo que vai acessar. E pode acontecer de um processo ter uma prioridade baixa. Então sempre vai entrar um processo de prioridade maior e esse processo de prioridade baixa sempre vai ficar esperando na fila. Isso aqui ele vai ficar esperando infinitamente, então isso não deve acontecer. Outra situação é caso você escolha quem vai ser o próximo processo a acessar a região, se você faça uma seleção randômica, né, um sorteio, pode acontecer desse processo nunca ter sido sorteado, então ele também vai ficar infinitamente. A melhor maneira é utilizando uma estrutura de fila, né? O primeiro da fila vai ser o seu primeiro a ser atendido. Então, se tiverem 10 processos, o primeiro vai ser atendido, depois o segundo, depois o terceiro, e o último que entrou na fila vai ser o último a ser atendido. Isso aí garante que todo mundo seja sempre atendido. Regra 4. Independência da quantidade de processadores. A solução não deve fazer considerações sobre o número de processadores nem de suas velocidades relativas. Ou seja, não é porque tem vários processadores, o processador é muito rápido, que mesmo assim você vai deixar ele acessar a região crítica para ganhar velocidade. Isso não pode acontecer. Sincronização condicional. Sincronização condicional é uma situação em que o acesso ao recurso compartilhado exige a sincronização de processos vinculada a uma condição de acesso. Um recurso pode não se encontrar pronto para uso devido a uma condição específica. Nesse caso, o processo que deseja acessá-lo deverá permanecer bloqueado até que o recurso fique disponível. Então, em uma situação que nós temos um recurso compartilhado entre 2 ou mais processos, muitas vezes pode acontecer desse recurso não estar pronto para ser acessado por um processo, pois esse recurso depende de outro processo. Vamos ver aquele exemplo que nós tivemos em um slide anterior. Aqui, por exemplo. Aqui nós temos a sincronização condicional. Por quê? Porque o buffer é uma área de dados, tá? Uma área de informações compartilhada entre esses dois processos, o processo gravador e o processo leitor. O problema é, o processo leitor não pode ler a informação, não pode consumir esse buffer, se o processo de gravação não tiver enviado uma informação. Então tem que haver uma sincronização entre dois processos aqui. Nunca um processo leitor vai poder ler a informação antes que o processo de gravação tenha gravado. Da mesma forma, um processo de gravação depois não vai poder gravar a informação novamente, uma nova informação, se esse processo aqui não tiver lido a informação já e esvaziado o buffer, certo? Falaremos agora de semáforos. O conceito de semáforos foi proposto por Dijkstra em 65, como um mecanismo de sincronização que permite implementar, de forma simples, a exclusão mútua e a sincronização condicional entre processos. Um semáforo é uma variável inteira, não negativa,
que só pode ser manipulado por duas instruções, down e up. Então, se você tem um semáforo, essas instruções down e up, elas funcionam como instruções de decremento e incremento. Se o seu semáforo vale 0 e você aplica um up nele, ele vai incrementar e vai valer 1. Se ele vale 1, você aplica o down nele, a instrução down, ele vai decrementar e vai valer 0. Como a variável é não negativa, se ele está em 0 e você aplica um down nele, o processo vai entrar em estado de espera. Exclusão mútua utilizando semáforos. A exclusão mútua pode ser implementada por meio de um semáforo binário, associado ao recurso compartilhado. A principal vantagem dessa solução é a não ocorrência de espera ocupada. Em outras palavras, quando um processo não pode entrar na região crítica, ele é colocado para dormir, estado de espera, evitando ocupar o processador enquanto aguarda. Agora nós iremos ver como é implementado, a exclusão mútua através de semáforos. As instruções down e up funcionam como protocolos de entrada e saída, respectivamente, para que um processo possa entrar e sair de sua região crítica. O semáforo fica associado a um recurso compartilhado, indicando quando o recurso está sendo acessado por um dos processos concorrentes. Então, gente, o semáforo vai ficar associado, não é ao processo, ele vai ficar associado ao recurso que está sendo compartilhado, tá? Por exemplo, a um arquivo, a uma posição da memória, a uma variável. O valor do semáforo igual a 1 indica que nenhum processo está utilizando o recurso, enquanto o valor 0 indica que o recurso está em uso. Então, se o semáforo está com valor 1, quer dizer que ninguém está utilizando o recurso. Se está com 0, alguém está utilizando o recurso, algum processo. Sempre que deseja entrar na sua região crítica, um processo executa uma instrução down. Se o semáforo for igual a 1, esse valor é decrementado e o processo que solicitou a operação pode executar as instruções da sua região crítica. De outra forma, se uma instrução down for executada em um semáforo com valor igual a 0, o processo fica impedido do acesso, permanecendo numa fila em estado de espera e, consequentemente, não gerando overhead no processador. Então, se um determinado processo quer acessar um recurso, ele vai executar a instrução down, independente se ele não sabe se tem alguém utilizando o recurso ou não. Ele vai lá e aplica a instrução down. Se depois disso o semáforo estiver valendo 0, ou seja, se antes o semáforo valia 1, quando ele aplicar o down, o semáforo vai valer 0. Nesse caso ele pode entrar, porque como ele é binário, né, a variável é não negativa, o resultado vai dar 0, ele pode acessar. Agora, caso ele aplique a instrução down e o resultado seja menor que 0, então ele vai para a lista de espera. Então você tem lá o semáforo valendo 1. Tá? O semáforo vai valer 1. Se você aplicar o down no semáforo valendo 1, esse semáforo vai valer agora 0. Então você pode entrar, ele pode acessar a região crítica. Agora, se o seu semáforo está valendo 0, certo? E você aplica um down nesse semáforo, ele vai valer quanto? Menor que 0. Então, ele entra na fila, ele não pode acessar. Então, depois de aplicar a operação down, se o valor do semáforo for igual a 0, ele pode entrar. Se for menor, não pode entrar. O processo que está acessando o recurso, ao sair de sua região crítica, executa uma instrução up. E se nenhum processo estiver aguardando a utilização do recurso, o valor do semáforo será incrementado, liberando o acesso ao recurso. Porém, se houver um ou mais processos esperando pelo uso do recurso, operações down pendentes, o sistema selecionará um processo na fila de espera associada ao recurso e alterará o seu estado para pronto, permitindo a entrada deste outro processo na região crítica. Então, toda vez que um processo ele termina de acessar a região crítica, é realizada uma instrução up. Tá? Então, o meu semáforo, se ele estava sendo utilizado, ele estava valendo 0, certo? Então agora ele vai valer 1. Ou seja, um novo processo pode acessar minha região crítica. Mas primeiro ele vai verificar na fila. Se existir alguém na fila, ele vai pegar o próximo da fila. Se não existir, ele vai ficar liberado até que um próximo processo execute uma operação down e possa entrar. Então vamos ver como é que funciona mais ou menos no gráfico, fica mais fácil de entender.
Você tem um processo aqui, que ele quer acessar a região crítica, certo? Esse processo. Então ele vai realizar uma operação down. Simplesmente isso. Se o meu semáforo for maior que zero, ou seja, se o meu semáforo for 1, ele pode acessar região crítica. Caso o meu semáforo seja zero, quando ele acessar o down, quando ele executar a instrução down e acessar o semáforo e ver que ele é zero, o valor do semáforo vai ser menor que zero, então ele vai para a fila de espera. E depois esse fila de espera vai entrar aqui e acessar a região crítica somente quando tiver liberado. Certo? Sincronização condicional utilizando semáforos. Além de permitir a implementação da exclusão mútua, os semáforos podem ser utilizados nos casos em que a sincronização condicional é exigida. Um exemplo desse tipo de sincronização ocorre quando um processo solicita uma operação de entrada e saída. O pedido faz com que o processo execute uma instrução down no semáforo associado ao evento e fique no estado de espera até que a operação seja completada. Quando a operação termina, a rotina de tratamento dessa interrupção executa um up do semáforo, liberando o processo do estado de espera. Então, aqui ele cita um exemplo parecido com o que nós vimos de dois processos querendo acessar um buffer, né? Um de gravação e um de leitura. E o semáforo funciona para controlar essa sincronização. Né? Se você executa uma instrução down, ele vai ficar em estado de espera, certo? E o outro processo não vai poder acessar o buffer. Quando ele terminar, ele vai executar a instrução up e vai liberar para o segundo processo utilizar isso aí. Na apostila vocês vão encontrar um exemplo bem mais completo, tá? Com código em Portugal comentado. Eu recomendo que vocês leiam lá na página 109 e tirem dúvidas no fórum sobre isso. Deadlock. Deadlock é a situação em que um processo aguarda por um recurso que nunca estará disponível ou um evento que não ocorrerá. Essa situação é consequência, na maioria das vezes, do compartilhamento de recursos, como dispositivos, arquivos e registros, entre processos concorrentes em que a exclusão mútua é exigida. Então, quando que acontece um deadlock? Imagina, gente, que vocês têm dois processos, tá? Vocês têm o processo A e o processo B. E vocês têm dois recursos compartilhados, o recurso 1 e o recurso 2. E aí você vai executar essa aplicação. O seu processo A, ele vai solicitar o recurso 1 e vai acessar a sua área crítica, certo? Então o que vai acontecer? O processo A vai acessar a área crítica do recurso 1. Agora o recurso 1 está travado, ninguém mais pode acessar ele, certo? Somente o processo A. Da mesma forma, o recurso B vai solicitar, o processo B vai solicitar o recurso 2, certo? E vai acessar a sua área crítica. Então, a partir de agora, o recurso 2 também está travado, somente o recurso B pode acessar ele. Só que agora, o processo A, ele necessita acessar o recurso 2 para continuar. O problema é que ele está travado aqui. O recurso 2 está travado pelo processo B. E o processo B, para finalizar e liberar o recurso 2, ele precisa do recurso 1. Só que o recurso 1 também está travado pelo processo A. Então o que acontece? Há uma dependência aqui, certo? O meu processo A está acessando o recurso 1. Só que para finalizar, ele antes tem que acessar o 2. E o meu processo B, de forma semelhante, está acessando o recurso 2. Só que para mim terminar, finalizar e liberar isso aqui, ele precisa do 1. E o 1 também está travado. Então acontece o que nós chamamos de espera circular. O processo A solicita o recurso 2, só que o recurso 2 está alocado pelo processo B. E o processo B solicita o recurso 1, que por sua vez está alocado ao processo A. Então vai acontecer um loop infinito, é o que nós chamamos de deadlock. Para que ocorra a situação de deadlock, 4 condições são necessárias simultaneamente. Primeira, exclusão mútua. Cada recurso só pode estar alocado a um único processo em um determinado instante, ou seja, cada recurso só pode estar sendo acessado por um processo. 2. Espera por recurso. Um processo, além dos recursos já alocados, pode estar esperando por outros recursos. É aquela situação lá
do processo A, para ele liberar o recurso 1, ele tem que acessar o recurso 2. Não preempção. Um recurso não pode ser liberado de um processo só porque outros processos desejam o mesmo recurso. Ou seja, o processo A está utilizando o recurso 1, mas não é porque o recurso 1 também é necessário para o processo B que ele tem que liberar. Não, ele só tem que liberar quando ele terminar as instruções, terminar de executar as suas instruções, né? Espera circular. Um processo pode ter de esperar por um recurso alocado a outro processo e vice-versa. Prevenção de deadlock. Para prevenir a ocorrência de deadlocks, é preciso garantir que uma das 4 condições apresentadas necessárias para a sua existência nunca se satisfaça. Ou seja, essas condições que nós apresentamos aqui atrás, né, para que ocorra deadlock, você tem que impedir que uma delas se satisfaça. Qualquer uma delas não existindo, então o deadlock não ocorrerá. Uma solução mais conhecida para a situação é o algoritmo do banqueiro, proposto por Dijkstra. Basicamente, esse algoritmo exige que os processos informem o número máximo de cada tipo de recurso necessário à sua execução. Com essas informações, é possível definir o estado de alocação de um recurso, que é a relação entre o número de recursos alocados e disponíveis e o número máximo de processos que necessitem desses recursos. Porém, mesmo com essa solução do Dijkstra, que também é menos limitada que a anterior, ela também não pode ser utilizada na prática. Porque é muito difícil prever o número de usuários do sistema e o número de recursos disponíveis. Detecção do deadlock. Para detectar deadlocks, os sistemas operacionais devem manter estruturas de dados capazes de identificar cada recurso do sistema, o processo que o está alocando e os processos que estão à espera da liberação do recurso. Toda vez que um recurso é alocado ou liberado por um processo, a estrutura deve ser atualizada. Geralmente, os algoritmos que implementam esse mecanismo verificam a existência da espera circular, percorrendo toda a estrutura sempre que um processo solicita um recurso e ele não pode ser imediatamente garantido. Então, gente, o sistema operacional deveria ter uma estrutura de dados onde tivesse lá armazenado todos os recursos que podem ser compartilhados, né? E todos os processos que estão utilizando esses recursos. Então, toda vez que você necessitar de um novo recurso ou liberar um novo recurso, ele sai à procura nessa estrutura de dados para ver se tem o quê? Algum recurso que está sendo utilizado e ao mesmo tempo sendo necessário para outro processo, certo? E o inverso também, se o recurso utilizado pelo processo que está solicitando primeiro, se ele também tem um recurso travado, então ele sai à procura de uma espera circular dentro das estruturas. E como vocês podem ver aqui, é bastante complexo implementar isso aí, né? Correção do deadlock. Após a detecção de deadlock, o sistema operacional deverá, de alguma forma, corrigir o problema. Uma solução bastante utilizada pela maioria dos sistemas é eliminar um ou mais processos envolvidos no deadlock e desalocar os recursos já garantidos por eles, quebrando assim a espera circular. A escolha do processo a ser eliminado é feita, normalmente, de forma aleatória, ou, então, com base em algum tipo de prioridade. Esse esquema, no entanto, pode consumir considerável tempo de processador, gerando elevado overhead ao sistema. Então, uma das formas de corrigir o deadlock é simplesmente excluindo um processo, finalizando ele, tá? Só que não é uma boa, né? Imagina que esse processo está no meio de algo importante, imprimindo alguma coisa, salvando alguma informação em disco, e você simplesmente remove esse processo. Não é uma boa solução, né? Mas termina o deadlock. Uma solução menos drástica envolve a liberação de apenas alguns recursos alocados aos processos para outros processos, até que o ciclo de espera termine. Para que a solução seja realmente eficiente, é necessário que o sistema possa suspender um processo, liberar seus recursos e, após a solução do problema, retornar à execução do processo, sem perder o processamento já realizado. Esse mecanismo é conhecido como rollback e, além do overhead gerado, é muito difícil de ser implementado, por ser bastante dependente da aplicação que está sendo processada. Então, uma outra forma, um pouco menos drástica, que simplesmente acabar com o processo, é você pausar esse processo, tá? Liberar os recursos que ele está utilizando
a da área crítica, no caso, para outros processos. Assim que o outro processo terminar, você teria que realocar o recurso para o processo que você pausou e, garantir que ele funcione de onde ele parou, né? Que ele não tenha que ser reiniciado, nem que haja alguma perda de informação. Bom, gente, finalizamos mais essa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido aí a maioria dos assuntos tratados. Esse capítulo tem uma característica de que é bastante recomendado que você leia mesmo, tá, o capítulo da apostila, porque lá você vai ter mais exemplos detalhados de semáforo, você vai ter bastante, você tem um código de uma implementação de semáforo naquele exemplo de processos compartilhando um recurso de buffer de gravação e leitura. Então eu recomendo que vocês leiam com bastante atenção o capítulo, não se prendam somente a essa videoaula, certo? Então até a próxima e como sempre, bons estudos!